Natural de Ramalde, António Sousa Pereira, o novo reitor da Universidade do Porto. Sucede a Sebastião Feio à frente dos destinos da UP, a quem promete uma mudança radical. Licenciado, mestre e doutor em Medicina pela Universidade do Porto, Sousa Pereira desenvolveu toda a sua carreira académica no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, onde obteve a agregação em Medicina em 2000. Primeiro enquanto aluno do curso de Medicina em 1979, depois como monitor na cadeira de Anatomia Médico-Cirúrgica em 1986. Mais tarde, como diretor do Instituto, cargo que ocupa desde 2004 e que vai manter até tomar posse como reitor da Universidade do Porto. No final da licenciatura, em julho de 1985, Sousa Pereira foi ainda interno no Hospital de Santo António e em 1987 concluiu o seu internato, com passagens pelas áreas de obstetrícia, ginecologia e cirurgia. Aos 57 anos, António Sousa Pereira é ainda membro eleito pela Assembleia da República do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mandato que se estende desde 2015 até 2020. Eleito para um mandato de 4 anos, António Sousa Pereira assume como eixos prioritários o reforço e a renovação do corpo docente, a investigação e a internacionalização como fator de sustentabilidade. Denuncia as más condições de algumas faculdades e promete pressionar o governo para acabar com o subfinanciamento das instituições de ensino superior. No manifesto de apresentação, o médico explicava que a sua candidatura se tornou num imperativo de cidadania depois de uma vida dedicada à academia. Para Sousa Pereira, um bom reitor tem de ser capaz de agregar vontades e pessoas, conseguindo manter elevados padrões éticos e colocar os estudantes no centro do processo de ensino. Quanto à universidade, o novo reitor sonha com uma instituição de ensino superior capaz de ser motor do desenvolvimento regional e nacional. A Universidade do Porto conta este ano letivo com cerca de 30 mil estudantes, dos quais mais de 4 mil são estrangeiros. Atualmente, a instituição integra 14 faculdades, dispersas por 3 polos. É também uma das mais bem cotadas universidades portuguesas no ranking mundial. Muito boa noite, temos a honra então hoje de receber o reitor eleito da Universidade do Porto. Há cerca de um mês ganhou as eleições, é ainda o diretor do ICBAS, dia 27 de junho, deixa ser diretor do ICBAS e passa a ser reitor da Universidade do Porto, Dr. António Sousa Pereira. Muito boa tarde, é uma honra tê-lo aqui, fará 57 anos em outubro, não tenho ainda 57 como foi dito ali, mas só em outubro. Para já, parabéns, vem aí um desafio tremendo, que é ser reitor da Universidade do Porto, 14 faculdades, 30 mil alunos, 4 mil dos quais estrangeiros. Daqui a 4 anos, quando terminar este mandato, como é que quer ver a Universidade do Porto? Bom, eu tive a oportunidade de o dizer, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Não, o gosto é nosso. Eu tive a oportunidade de dizer, durante o processo que levou à eleição, que aquilo que eu mais gostava era que houvesse um desaparecimento dos muros que existem entre as várias faculdades que existem na Universidade. E quem diz entre as faculdades e as outras instituições que gravitam na órbita da Universidade, nomeadamente os laboratórios de investigação, etc, etc. E, portanto, aquilo que eu gostava muito era que nós tivéssemos uma universidade verdadeiramente multidisciplinar e capaz de formar os profissionais do futuro, que são profissionais que ninguém sabe definir muito bem o que é que vão ser, mas em que começa a haver algumas certezas, e algumas certezas prendem-se com a aquisição de competências transversais e básicas que devem ser dadas a todos os estudantes e que, na prática, devem levar a que, quando eles abandonam a universidade com um canudo na mão, estejam, sobretudo, preparados para aprender. Isto é uma evolução em relação ao conceito que havia antigamente. A gente preparava profissionais, agora devemos preparar pessoas preparadas para poderem desempenhar novas profissões e pessoas que, sobretudo, devem ser capazes de adquirir novas competências ao longo da vida, que vai ser certamente uma vida muito diferente daquela que nós tivemos e que, eventualmente, até daquela que imaginamos. E isso como é que é feito? Essa transversalidade entre as faculdades? É alguém que esteja a frequentar um curso poder também ter a possibilidade de ter outras ferramentas noutras faculdades? Ter possibilidade essa é uma possibilidade em que temos obrigatoriamente de explorar. Mas há outras, quer dizer, nós temos
ainda poucas formações na universidade que sejam verdadeiramente formações de fronteira. E aquilo que nós vemos nos últimos anos é que grande parte do progresso científico e tecnológico e até mesmo social se faz em áreas de fronteira entre conhecimentos que tradicionalmente não falavam entre si. Isso é visível em todas as áreas, desde logo na área de onde eu venho, na área da medicina. A grande evolução na medicina surge a partir do momento que os médicos começam a falar com os engenheiros. E é nas áreas de fronteira entre a medicina e a engenharia que se começam a dar desenvolvimentos verdadeiramente inovadores e que se traduzem em ganhos de qualidade de vida e em melhoria de indicadores de saúde, etc, etc. Esta realidade que acontece nas fronteiras entre a medicina e a engenharia acontece em múltiplas outras ciências. Quando nós pensamos em muitos dos problemas que vão afetar a sociedade no futuro, vamos ter de contar com a colaboração de toda a gente, claro, das mais variadas áreas que eventualmente nós neste momento não conseguimos ver que vão ser úteis, mas que vão ser úteis com certeza. Quando nós pensamos, por exemplo, no problema do envelhecimento, as respostas ao envelhecimento da população não são médicas. As respostas ao envelhecimento da população têm que ser respostas complexas que envolvem toda a sociedade e que vão obrigar a contributos das mais variadas naturezas. E, portanto, a própria tecnologia também leva a que nós tenhamos a obrigação de dar uma formação muito forte em ciências sociais e humanas a quem vai lidar com as tecnologias de ponta, sobre o risco de um dia destes sermos escravos da tecnologia, e isso não é. Nós devemos ter a tecnologia ao serviço de alguma coisa, e essa alguma coisa é o bem-estar que nós devemos ter nas nossas sociedades. E, portanto, de alguma maneira nós temos que partir muita pedra e pôr áreas de conhecimento que tradicionalmente funcionavam de maneira isolada e temos que fazer com que aquilo que se conseguia há uns anos atrás com equipas multidisciplinares, que era nós temos um problema e vamos buscar um engenheiro, vamos buscar um economista, vamos buscar um sociólogo, de alguma maneira o futuro vai exigir que essas diferentes competências estejam dentro de cada um de nós. E, portanto, temos de ter o cuidado de preparar os nossos jovens desta forma multidisciplinar. Eu acho que esse é o grande desafio, não da Universidade do Porto, esse é o grande desafio das nossas sociedades, de maneira a podermos ter sucesso como país. Quer dizer. É um discurso já longo esse da humanização da universidade. É um discurso longo. Porquê é que é tão difícil? Por variadíssimas razões. Desde logo porque os constrangimentos de natureza legal muitas vezes levam a que se desista da ideia. Porque pessoas com ideias existem. Pessoas com vontade de fazer coisas diferentes existem. Agora, e essa é uma das preocupações que eu tenho e que muita gente tem no interior da universidade, por vezes as barreiras com que nos deparamos do ponto de vista burocrático levam a que a gente desista. Porque, pura e simplesmente, há aqui um trabalho que tem que ser feito de simplificação burocrática. Eu não diria ao nível da universidade. A universidade, de alguma maneira, importa para dentro da sua estrutura a burocracia que lhe é imposta pela lei. Mas, claramente, há que fazer aqui uma revisão de procedimentos e há que implementar a verdadeira autonomia universitária, que na realidade não existe. Na realidade, nós dizemos que a universidade tem autonomia, mas essa autonomia é muito reduzida e naquilo que é verdadeiramente importante para ela se poder transformar é uma autonomia praticamente inexistente. Está a falar de uma autonomia financeira ou legal? Estou de autonomia legal. De autonomia legal. Aliás, vimos há alguns dias uma declaração que eu achei que foi muito interessante de Elvira Fortunato, que ganhou uma bolsa de 3,5 milhões e dizia que não sabia como é que havia de gastar o dinheiro, porque realmente o grande problema dela é a burocracia associada a qualquer processo é de tal ordem que realmente corre-se o risco de chegar ao fim do projeto e ter que devolver dinheiro a Bruxelas. Pois é preciso mostrar evidências e é difícil. E depois tudo é difícil e nós vivemos um bocadinho numa sociedade em que todos à partida somos desonestos até que demonstremos o contrário.
E, portanto, toda a burocracia está instalada de tal maneira que nós, para comprarmos um alfinete, temos que fazer um concurso. E isso é castrador e asfixiante. E eu acho que as universidades portuguesas, de uma maneira geral, têm demonstrado que são instituições de boas contas e merecem, da parte das autoridades, um tratamento diferenciado, que obviamente depois devem ser auditadas. Claro. Mas deve-se facilitar a vida, porque de alguma maneira o futuro do país depende das universidades. Quer dizer, já lá vai o tempo em que a autonomia dos países se garantia com exércitos. Hoje em dia, um país como Portugal, que está integrado na União Europeia, garante a sua autonomia se tiver, de alguma maneira, cérebros, entre aspas, que garantam que tem um pensamento próprio, que tem centros de decisão próprios, etc, etc. Ou seja, quem garante a autonomia do país são as universidades. Sem dúvida. E, portanto, enquanto os políticos não perceberem isto e não perceberem que as universidades têm que ser mais valorizadas e que se tem que facilitar a vida às universidades, desburocratizando o mais possível, nós vamos ter uma vida complicada, mas pronto, é para isso que estamos aqui, é para lutar contra essa burocracia. Dr. António Sousa Pereira, mas isso é uma cultura portuguesa ou é uma cultura europeia? Dessa burocracia, desse sistema legal? Assim, eu já houve uma fase em que achei que era uma cultura portuguesa. Mas ao ver as exigências que são feitas, por exemplo, nos projetos europeus, não é uma cultura portuguesa, é uma cultura europeia. Infelizmente a Europa está-se a transformar numa rede burocrática asfixiante e claramente estamos a perder competitividade a esse nível com os Estados Unidos e com os países asiáticos, onde tudo é mais fácil e onde é mais fácil investir. O que leva a que, inclusivamente, esses países depois possam atrair investimentos importantes, claro, em termos de instalação de estruturas de investigação, etc. E nós temos que perceber que estamos de alguma forma, impedir o crescimento harmonioso da Europa ao criar esta burocracia toda. Mas muita desta burocracia claramente é-nos imposta de fora. Agora, se há que é imposta de fora, acrescentamos alguma que é criada cá dentro, é o caos. Ainda é mais difícil. E, portanto, é contra isso que nós temos que fazer. E uma das áreas que nós vamos implementar agora na futura equipa reitoral é precisamente uma área que é simplificação administrativa. Hesitámos muito se lhe devíamos chamar modernização administrativa ou outra coisa e optámos por simplificação administrativa. Queremos transmitir a ideia de que em cada processo devemos olhar para ele e dizer o que é que disto é fundamental e o que é que disto é acessório e pode ser eliminado para facilitar os processos. E vamos implementar isso e tenho esperanças que no final tenhamos conseguido um sistema bastante mais simples de fazer a gestão do dia-a-dia dentro da universidade. Neste momento o problema é também muito o financiamento do Estado às universidades ou é essa burocracia que impede que as próprias universidades vão buscar algum financiamento? Não, obviamente há aqui um problema também de financiamento do Estado às universidades. Ainda não está completamente resolvido, por exemplo, o problema de quem é que vai pagar as reposições remuneratórias que o Orçamento de Estado consagra. E ainda há aqui divergências sobre se podemos fazer, se não podemos, etc, etc. Mas claramente o orçamento é muito curto. E discriminatório também? Ou só curto para todas? Não, ele é curto para todas, penso eu, não é? Depois há mecanismos de distribuição interna que divergem de universidade para universidade e cada uma depois tem o seu e aí tem que encontrar os consensos internos para essa distribuição. Mas onde o entrave principal é feito é logo à cabeça na porção de orçamento de Estado que nos é atribuída. E depois nós queremos dizer que competimos com outras universidades. Eu acho que o trabalho que os universitários portugueses fazem é verdadeiramente fantástico. Sim, nós vemos sempre as universidades nos rankings. Sim, mas se formos comparar os orçamentos dessas universidades, vemos que fazemos um trabalho notável. Quer dizer, basta ir aqui ao lado em Espanha e comparar o que é o orçamento de uma universidade espanhola com o que é o orçamento de uma universidade portuguesa e isso nota-se. Agora, nós percebemos que isto resulta muito
de um período de crise no país que obrigou a que houvesse sacrifícios feitos por todos. Agora, há uma coisa que é certa. Nós, durante os últimos anos, não fizemos renovação de equipamentos, nós não fizemos a renovação de infraestruturas, nós estamos com um déficit muito grande de financiamento à ciência em Portugal e isto vai acabar por ter reflexos no médio prazo que vão ser dramáticos se não forem corrigidos. Porque, primeiro, isto numa fase em que nós percebemos que temos de ser atrativos, nomeadamente para os alunos internacionais de que estava a falar, como é que nós vamos ser atrativos se os alunos que vêm para cá depois passarem a palavra na terra para onde voltam de que as nossas universidades têm más instalações, de que têm equipamentos antiquados, de que não existe o necessário para fazer investigação, etc. Estamos a matar a galinha dos ovos de ouro e eu penso que nós temos aí uma perspectiva muito interessante de explorar, mas temos que garantir que somos competitivos nesse mercado por alunos estrangeiros. E desta maneira temo que isto tenha consequências sérias. É evidente que nós podemos passar 2, 3 anos a espaçar os períodos de revisão de equipamentos, a evitar renovar e esticar um bocadinho mais a vida de um equipamento que já ultrapassou a sua vida útil, etc. Mas isto é algo que nós conseguimos fazer durante um período limitado de tempo. A partir de certa altura não podemos continuar a esconder as coisas e temos que assumir que realmente não temos condições competitivas e isso é muito mau quando nós nos queremos colocar como um país de charneira capaz de atrair estudantes provenientes de diversos sítios do mundo, alguns dos quais são estratégicos para nós, não para nós universidade, mas para nós país. Claro. Não é? Sendo a universidade um motor de desenvolvimento de uma sociedade e de um país, o que é que tem faltado? Vontade política ou uma voz mais ativa dos reitores e de quem está à frente das instituições universitárias? Eu acho que tem faltado dinheiro. Pois, mas apesar de tudo tem que haver também muita resiliência e muita capacidade de... Tem havido. Eu acho que tem faltado realmente uma voz mais ativa. Mais ativa. É evidente que em qualquer sistema político democrático os políticos dão dinheiro a quem tem voz e capacidade reivindicativa. Claro. Isto é assim. E portanto, se um qualquer governo, não é este, nem em Portugal, estamos a falar de qualquer sítio do mundo, se um qualquer governo não vislumbra um retorno, não vai investir. Claro. Isto é óbvio, não é? E, portanto, isto significa que as estruturas universitárias têm que passar uma mensagem muito forte para que seja a própria sociedade a pressionar o governo, dizendo nós queremos universidades fortes porque nós queremos ser um país forte. E daí que eu acho que a ligação da universidade ao tecido empresarial, aos diversos atores sociais é fundamental, porque são eles que têm que nos ajudar ao atribuir importância à universidade. Porque se eles não atribuírem importância à universidade, a importância que o governo, por muita estratégia que tenha, atribui, não vai ter efeito, não é? E, portanto, temos que jogar também muito aí a posição da universidade. E, obviamente, depois a própria universidade também tem que se tentar afirmar através de vários mecanismos para conseguir esse objetivo. Deduzo das suas palavras, ou se calhar mal, que, enfim, ultrapassamos etapas que não devíamos, ou seja, hoje fala-se muito do sucesso da ligação da universidade às empresas, fala-se muito do sucesso da internacionalização da universidade, mas ouço o seu discurso e acho que ainda há barreiras dentro para quebrar antes desses passos que depois deviam ser subsequentes a uma maior envolvência da universidade, a quebrar algumas barreiras que falou. Sim. E depois avançar para esses patamares. Ou seja, parece que avançamos muito bem para esses patamares. Eu acho que temos de avançar em todos estes patamares em simultâneo, não é? Mas se aqui não se resolver as coisas internamente, depois é muito mais difícil. Estas coisas tocam-se umas às outras, não é? É evidente que o sucesso da universidade dá-lhe relevância e ela, ao ter relevância, também aumenta a sua capacidade reivindicativa. Portanto, não podemos partir do nada para exigir o que quer que seja. Eu acho que nestas coisas, primeiro, temos que ser capazes de demonstrar que somos capazes de fazer. E depois o nosso
poder reivindicativo aumenta muito. Claro. E eu penso que nesse aspecto a Universidade tem feito o seu trabalho e tem demonstrado de uma forma bastante eficaz, primeiro, que são instituições de boas contas, quer dizer, num cenário como aquele que vivemos, a ocorrência de problemas nas universidades é residual, o que significa que elas são bastante eficazes na gestão dos dinheiros públicos que lhes são atribuídos. Tem contribuído de uma forma que eu acho que é extremamente positiva para a formação de quadros altamente qualificados. E eu, quando digo isto não só pela relevância que esses quadros têm dentro do país, mas também pelo reconhecimento internacional que tem a formação universitária portuguesa. Qualquer aluno de uma universidade portuguesa tem um enorme reconhecimento em qualquer país do mundo. E há muitos alunos estrangeiros que vêm para cá. Exatamente. À conta desse prestígio também, não é? E há muitos estrangeiros que vêm para cá e há muitos portugueses que vão para o estrangeiro por causa disso, porque eles sabem que têm as portas abertas em qualquer sítio. E essas portas estão abertas não é pelos nossos lindos olhos, quer dizer, estão abertas porque eles sabem que os indivíduos que se formaram nas universidades portuguesas são bem preparados, são excelentes profissionais. E, portanto, isso também é um trabalho que as universidades tiveram o cuidado de fazer e fizeram com enorme eficácia, que tem que ser reconhecido, em condições muitas vezes verdadeiramente dramáticas em termos de financiamentos e de condições físicas, de funcionamento, etc. E, portanto, nesse aspecto eu acho que as coisas estão a funcionar bem. Agora, é uma obrigação de um universitário nunca estar satisfeito com as coisas tal como elas existem. Quer dizer, o nosso objetivo é querer sempre mais. Quando dizemos nós temos sucesso na internacionalização, e eu digo temos sucesso na internacionalização em alunos de mobilidade, mas eu gostava que esse sucesso fosse em alunos que se deslocam para vir viver para Portugal, para fazer o curso em Portugal. É uma coisa diferente. Uma coisa é nós contabilizarmos alunos que vêm cá passar 6 meses, ou eventualmente 1 ano, e que depois voltam para a terra deles. Outra coisa é alunos que queiram vir fazer o curso em Portugal e que durante esse período ficam a viver em Portugal, que é uma realidade um bocadinho diferente. E eu acho que esse é o nosso novo objetivo, é aproveitar a nova lei dos alunos internacionais e recrutar alunos que venham viver para Portugal e venham fazer o seu curso em Portugal. Até porque isso financeiramente pode ser uma enorme ajuda para as universidades, porque esses não vêm para Portugal a pagar propinas idênticas às dos alunos portugueses. Esses vêm a pagar uma propina muitíssimo mais elevada e o aumento sustentado e sério de alunos internacionais pode ser uma fonte de financiamento extra que venha a ajudar a resolver muitas situações de penúria que algumas estruturas universitárias têm. E, portanto, quando dizemos a internacionalização é um sucesso, mas lá está, é um sucesso que não nos deve deixar ficar satisfeitos e devemos querer agora dar o outro passo a seguir, que é, muito bem, nos Erasmus as coisas estão bem, mas agora queremos mais, queremos alunos que venham estudar para Portugal, não por um período limitado de tempo, mas fazer os seus cursos. Esses alunos que vêm estudar para Portugal não se exigem à qualidade das instalações e da qualidade do ensino das universidades, mas também à qualidade das cidades. Exatamente. E para conseguir isso há que ter uma ligação clara à cidade, ou à Câmara, ou às instituições da cidade. Existe isso? Existe, mas eu penso que pode ser melhorada. Eu acho que a Universidade, a Câmara, e eu diria que neste momento não só a Câmara, mas toda a área metropolitana, todas as câmaras, claro, envolventes, devem ser parceiros privilegiados da Universidade na definição de estratégias para acolhimento deste tipo de estudantes. São estudantes muito importantes para nós. Pois, claro. E são importantes a vários títulos. Primeiro porque cada estudante que se forma em Portugal e volte para a sua terra de origem vai ser um embaixador de Portugal. Sempre. E isso é uma coisa inestimável, que não tem preço. Em segundo lugar, porque isso financeiramente é importante. Mas há uma outra razão que nós não devemos ter vergonha em assumir, e que é, nós devemos ter uma estratégia de brain gain com os estudantes internacionais. Nós, neste momento, vivemos uma situação em que muitos dos nossos melhores quadros acabam o curso
e são imediatamente recrutados por empresas estrangeiras que os vêm cá buscar. E, portanto, o contributo que eles poderiam estar a dar está a ser dado noutros países terceiros, ou seja, formamos que têm olheiros para os recrutar e os vêm cá buscar. Ora bom, numa sociedade como a europeia, ninguém pode impedir isto. Claro. E ninguém pode impedir um jovem de ir procurar viver a sua vida num sítio onde tenha as melhores condições possíveis. Isto é legítimo. É a lei da vida. É a lei da vida. Agora, nós temos que ser capazes de montar estratégias também para recrutar estrangeiros para ficar cá. Claro. E, portanto, a mesma estratégia que é usada pela Inglaterra, pela Holanda, pela Alemanha, pela França em relação a nós temos que identificar um conjunto de países em que vemos que têm pessoas com as condições que são as ideais para nós e não devemos ter pudor em começar a acolher estudantes desses países e depois ficar com os melhores para nós numa estratégia de brain gain para compensar o brain drain de estudantes portugueses que estamos a perder para o estrangeiro. Isto é fundamental, isto é feito em todos os países, não é novidade nenhuma, mas até por isso nós temos que investir muito nesta internacionalização, não numa perspectiva de querer o melhor para a universidade, mas querer o melhor para o país. Claro. Porque o país precisa de recrutar gente com competências, com boas competências para melhorar o seu desempenho. Essa é uma das áreas fundamentais para aquilo que tem dito nas suas intervenções de criatividade, de buscar outro tipo de receitas para a universidade, ou há outras formas de o fazer? Há outras formas de o fazer que nós temos que explorar. É evidente que eu costumo dizer que nós temos aqui um problema na obtenção de outras fontes de financiamento e é um problema que resulta de nós sermos um país de cultura católica. Nos países de cultura luterana faz parte da cultura individual que alguém que tenha sucesso sente a obrigação de partilhar esse sucesso com as instituições e com a sociedade onde se formou e onde teve origem. Isso nos países de cultura católica não existe. Aliás, são famosos os conflitos na Inglaterra do Henrique VIII, quando a rainha proveniente de Espanha distribuía esmolas, porque não faz parte da cultura luterana a distribuição de esmolas. As pessoas dão dinheiro, porque sim, e dão a instituições, etc. Não há teoria da esmola. E, portanto, eu acho que em Portugal nós temos ainda muito pouco instituída a cultura de empresários de sucesso partilharem esse sucesso com as instituições que os formaram. Temos alguns exemplos que eu acho fantásticos. Um exemplo é o Champalimau. O Champalimau, no final da vida dele, deu um exemplo notável e destinou uma parte muito significativa da sua herança a um fim de bem público. E esse caso deve ser sempre salientado, porque é um caso que eu acho fantástico, excepcional, mas que infelizmente não se replicou muito. Não temos muito essa tradição em Portugal. Agora, portanto, quando falamos e nos queremos comparar, por exemplo, com universidades do norte da Europa, na obtenção de fundos através de mecenatos, os mecenatos em Portugal são residuais. Agora, há aqui algum trabalho a fazer também em termos de mudança de mentalidades que eu acho importante fazer. Mas que é uma coisa já que vai mexer com a cultura de um povo, enquanto povo, não é? Mas isto leva a que nós não nos podemos comparar. Quando dizemos eles têm, mas eles têm uma cultura completamente diferente por trás, isso faz parte da maneira de ser deles. Mas depois há muitas outras fontes de financiamentos. Desde logo, os financiamentos de projetos de investigação, nomeadamente projetos europeus, em que nós temos que ser mais agressivos nas candidaturas e temos que procurar parcerias que nos garantam ter mais eficácia nessas candidaturas, etc., e que são fontes de financiamento importantíssimas hoje em dia. E temos realmente que trabalhar essa área muito bem, porque isso garante-nos financiamentos adicionais significativos e importantes. E depois temos toda uma área que eu acho que deve ser mais explorada, que é a área de prestação de serviços. A universidade é constituída por quadros técnicos altamente qualificados.
E, portanto, a área de prestação de serviços é uma área que deve ser mais explorada no sentido de as pessoas poderem obter mais receitas para a universidade e que contribuam para... E que serviços são esses, Dr. António Sousa Pereira? Serviços de todo o tipo, desde assessorias, pareceres, como temos hoje em dia várias faculdades a fazer, até, por exemplo, no nosso caso, temos um hospital a funcionar que presta serviços, que obviamente gera proveitos. É uma miríade de coisas que podem ser feitas e que nós devemos trabalhar muito isso e organizar muito bem isso. Essa prestação de serviços está prevista no próprio Estatuto da Carreira Docente Universitária, mas há que fazer aqui algum reforço positivo no sentido das pessoas aproveitarem mais estas possibilidades para reforçar isto. Eu penso que, apesar de tudo, a entrada em vigor de um novo regulamento de avaliação de desempenho dos docentes universitários, que permite valorizar positivamente estas prestações de serviços que façam ao exterior, também ajudará a que as pessoas entrem mais neste tipo de atividades, e isso pode ser extremamente importante para o financiamento da universidade. A par disso, há duas vertentes. A dos professores. Como é que se motiva professores que assiduamente dizem que não são bem pagos, alguns até têm contratos quase precários, e os alunos. Ontem o Ministro dizia que vai haver cada vez menos vagas, tanto em Lisboa como no Porto. A Universidade tem o necessário, ou há aqui, ainda assim, da parte do Governo, uma vontade de asfixiar um bocadinho mais, enfim, de reduzir cada vez mais o espaço de manobra da Universidade? Eu penso é que nesta história das vagas que vão reduzir, há uma coisa mais importante ainda do que as vagas, há uma redução da natalidade, óbvio. Claro. E, portanto, isto vai ter reflexos necessariamente no número de candidatos que têm acesso ao ensino superior. Não tínhamos ilusões relativamente a isso. Portanto, no limite, esta redução do número de vagas pode até nem ter efeito real nenhum, porque podia ser um efeito que surgia pelo próprio efeito da redução da natalidade. Agora, o que me parece é que esta medida, tomada de uma forma isolada, contribui muito pouco para resolver o que quer que seja. Quer dizer, eu percebo a lógica que está por trás da medida, acho que é uma medida bem intencionada, tenho sérias dúvidas que isto funcione. E tenho sérias dúvidas que isto funcione e que até não possa ter efeitos perversos. Porque, efetivamente, nós temos uma rede de ensino superior no interior que é extremamente importante do ponto de vista económico local. Algumas das cidades onde existem instituições de ensino superior no interior têm uma dependência muito significativa dessas instituições de ensino superior para as suas atividades económicas. Agora, não me parece que seja esta a solução. Muito sinceramente, o que me parece que vai acontecer é que vamos desviar alunos para as privadas do litoral. Do litoral, claro. E estes alunos não vão para o interior, porque isso já não acontece atualmente. Atualmente, os alunos daqui do litoral que não conseguem ter colocação nas universidades públicas ou vão para o interior porque lá existem formações que não existem noutros lados, ou então entre ir para o interior ou ficar aqui... Gastam menos. Sim, quer dizer, eu ponho-me no papel de um pai, quer dizer, se tivesse um filho quisesse cursar engenharia, entre pagar um quarto num sítio qualquer do interior ou pagar a propina de uma privada, ficava mais barato pagar a propina do privado e, portanto, ele ficaria aqui no litoral na mesma. E, portanto, não me parece que seja esta a solução. Agora, naturalmente que nós vamos adaptando a estrutura também ao número de alunos e temos vindo a fazer isso. As universidades, de uma forma geral, já têm vindo a fazer uma gestão dos seus quadros de pessoal, nomeadamente fazendo a gestão das reformas. E, portanto, à medida que as pessoas vão saindo, são substituídas em função da definição de um plano estratégico e nem todos são substituídos, nem nada que se pareça. Agora, isto não invalida que haja áreas em que exista falta de gente, porque naturalmente existem, e bastantes, e existe sobretudo aqui algum problema
progressão nas carreiras das pessoas que estão na universidade. Agora, isto exige medidas que têm que ser pensadas, discutidas, e exige sobretudo medidas complexas. Não me parece que se chegue lá com medidas simples de corta 5%, acrescenta 5% ali. Não me parece que isso vá funcionar. Os professores são uma classe satisfeita dentro das universidades? Não lhe sei responder. Eu penso que, de uma forma geral, as pessoas estão insatisfeitas, sobretudo com a falta de perspectivas. Eu acho que, hoje em dia, em muitas áreas, claramente as pessoas vieram para a universidade porque gostam da universidade. Porque, para um indivíduo bom, na generalidade das áreas, a atratividade da privada é muito grande, e eles estariam a ganhar muito mais dinheiro numa privada do que na universidade. Agora, na universidade tem a oportunidade de fazer e desenvolver um tipo de atividades que é gratificante do ponto de vista intelectual e, portanto, muitas vezes estão dispostos a sacrificar parte do ganho monetário em nome de uma atividade que é gratificante para eles do ponto de vista intelectual. Agora, isto, neste momento, criou-se uma situação em que as pessoas estão dispostas a abdicar de tudo, mas não de tudo. De tudo, claro. E neste momento, a falta de perspectivas de progressão na carreira é algo de muito dramático e que, efetivamente, pode contribuir para algum desalento e algum menor investimento nas coisas do que seria expectável. Mas que eu penso que temos que encontrar aqui mecanismos que permitam restaurar esta coisa que é a possibilidade de ter uma carreira, das pessoas poderem evoluir. É evidente que nem todos evoluirão, mas há muita gente que já deveria estar no topo das carreiras, porque tem percursos científicos, académicos, etc., que justificavam isso, e não estão porque não há possibilidade, porque estão os concursos congelados, porque não há dinheiro para abrir vagas, etc., etc., e, portanto, isto gera algum desconforto que pode ter efeitos nefastos, claramente que pode ter, mas temos de trabalhar isso rapidamente. E não é ao nível da universidade, é ao nível da universidade, mas naturalmente também revendo as leis, etc., porque isso é fundamental. Há pouco falava de alunos que poderiam sair, em vez de irem para o interior, irem para as privadas, mas há um recente estudo que também fala do abandono de muitos alunos na universidade, por diversas razões, mas ainda é um número significativo de alunos. É um número muito preocupante. Ficou surpreendido, eu diria que mais do que significativo. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu aqui há tempos estive a ver o último relatório que foi produzido pelo Serviço de Ação Social da Universidade do Porto. E o primeiro dado que me surpreendeu foi a percentagem de alunos que têm isenção de bolsa nas várias faculdades. E é muito interessante, e eu acho que merecia um estudo aprofundado, ver que, por exemplo, a percentagem de estudantes dos cursos de medicina que têm isenção de propinas é 10%, contra 25% numa faculdade de Ciências Sociais e Humanas. O que significa que o perfil dos alunos à entrada já é diferente. Claro. Ou seja, há uma segregação que já vem de trás. Ou seja, para entrar em determinados cursos, entra quem tem mais capacidade económica. E isto, hoje em dia, é óbvio. É óbvio e deixa de ser eu acho que, e passa a ser, um dado objetivo, porque está nos números da atribuição das bolsas. E este só por si é um facto que merece que nós pensemos que é necessário fazer qualquer coisa a montante. Claro. Porque algo se passa que está a fazer com que haja esta segregação económica no acesso a determinados cursos. Pois a gente percebe porquê, mas ter dados objetivos é diferente. E depois, há claramente aqui que distinguir diferentes tipos de situações. É fundamental que nós montemos uma task force para olhar para o abandono escolar e tentemos perceber porque é que isto acontece. Porque eu estou convencido que acontece por múltiplas razões. Certamente que muitos alunos abandonarão por dificuldades económicas, mas quiçá muitos abandonam porque não vislumbram uma utilidade prática para os cursos que estão a frequentar. E entre abandonar aquele curso e tentar entrar noutro sítio ou noutro local,
Eu penso que nós temos que olhar para estes números com muita atenção e tentar perceber. Bom, primeiro temos de tentar identificar as situações que sejam resolúveis através de mecanismos de ação social, não é? E esses casos devem ser resolvidos o mais precocemente possível. Mas depois temos todas as outras situações, temos de olhar para lá e ver porque é que estas pessoas entraram nestes cursos e os abandonaram e estão a ir embora. Provavelmente vamos encontrar situações que entraram naquele curso porque não conseguiram entrar noutro que era do seu agrado e por uma razão ou outra não conseguiram lá chegar. Outros que entraram com expectativas que foram defraudados, e certamente depois haverá outros por múltiplas razões, não é? Mas temos que olhar para isto com algum cuidado, porque aquilo que me parece é que são múltiplas as situações que levam ao abandono escolar, sendo que é um abandono escolar inaceitável. Quer dizer, acho que o país vai perder muito com isso. Ainda assim, estamos a falar de muita gente. Muita gente. É possível quantificar, mais ou menos? Eu penso que houve aí um estudo do Ministério que apontava para, em alguns sítios, abandonos da ordem dos 35%. Em algumas instituições. O que é muita gente, claramente. Não é? E é possível reverter isso? Eu acho que nós temos de ter uma política ativa no sentido de reverter, não é? Que provavelmente vai obrigar a reconfigurar toda a oferta formativa que temos, não é? Mas agora, é muito interessante também que a gente olhe mais para trás, que é qual é a percentagem de alunos do ensino secundário que chegam à universidade, não é? Porque nós falamos que há uma evolução demográfica que nos prejudica porque diminui o número de jovens em condições de aceder à universidade. Mas, de alguma maneira, nós podemos tentar compensar esta diminuição provocada pela evolução demográfica, aumentando a percentagem de jovens do ensino secundário que chegam ao superior. Claro. E eu acho, muito sinceramente, que devia ser essa a estratégia do país, que é permitir que cada um dos nossos jovens desenvolva todo o seu potencial e não fique pelo caminho, muitas vezes por razões que são perfeitamente resolúveis e que são perfeitamente... Se começa logo no secundário, então. Mas isto tem de começar logo no secundário. E por isso é que eu acho que é importante, naturalmente, estudar a questão do abandono escolar no superior, mas é provavelmente mais importante ainda em termos estratégicos a resolver o problema mais atrás, no sentido de cada vez uma maior percentagem de alunos que concluem o secundário e continuam para a universidade. Falava há pouco do espectro formativo que existe. Uma das questões que se fala muito hoje, e não sei se isto, enfim, corresponde ou não à realidade, é, na verdade, o desfazamento entre... Há muitos cursos e o desfazamento entre os cursos e a realidade e o mercado de trabalho. O que é que o mercado hoje exige e se a universidade está a corresponder àquilo que o mercado ainda exige, ou seja, se os cursos que são ministrados aqui têm mercado ali. Isso hoje é uma preocupação também, pode ser uma preocupação. Há muita gente que diz, estão a formar pessoas, já não há, para advogados, para engenheiros, não há vagas, e há outras áreas onde é preciso gente. Sim, mas eu penso que há duas coisas. Naturalmente que nós temos que ter mecanismos para identificar aquilo que são as necessidades da sociedade e adaptarmos a nossa formação às necessidades da sociedade. Ponto. Isto é uma verdade inquestionável. Agora, também há, às vezes, aqui algumas coisas que devem ser rebatidas. E falou, por exemplo, do caso do direito. Eu, quando contrato um licenciado em direito, não estou preocupado em saber se ele é advogado ou não. Interessa-me que ele tenha um determinado tipo de formação que formatou a maneira dele pensar e abordar os problemas, que é útil em múltiplas situações que não necessariamente para exercer a advocacia. Claro. O erro é alguém entrar numa faculdade de Direito a pensar que necessariamente vai sair de lá advogado. Não, ele vai sair de lá licenciado em Direito. E depois são múltiplas as formações e as profissões em que esse tipo de formação é útil, é pertinente e é procurada. E por isso é que nós temos a quantidade de faculdades de Direito que temos em Portugal e, apesar de tudo, o desemprego não é muito significativo. Porque as pessoas realmente, tendo esta plasticidade, conseguem
E a sociedade precisa de pessoas que tenham esta plasticidade depois na procura de um emprego. E quem diz o direito diz as outras áreas, não é? Porque é evidente que se alguém entra num determinado curso, vamos supor, de História, com a ideia de que vai ser professor de História, provavelmente vai-se dar mal durante o percurso dele, porque o número de professores de História no país necessários para ensinar o número de alunos de secundária vai diminuindo à medida que os anos passam cada vez mais. Agora, é fundamental haver pessoas com este tipo de formação e se elas tiverem plasticidade de perceber que têm uma formação que é útil para outro tipo de atividades, certamente vão ter sucesso e vão conseguir emprego. De maneira que eu acho que por aí há as duas vertentes, não é? Agora, há uma outra coisa que eu acho que é importante. Nós, durante algum tempo, e há algum tempo estou a falar há 20 e poucos anos, houve uma grande tendência para os cursos de banda estreita, não é? Nós não formávamos um técnico de relógios, nós formávamos um indivíduo que havia um que sabia consertar ponteiros dos minutos, havia um que sabia consertar o ponteiro das horas e, eventualmente, depois havia uma especialização em ponteiros dos segundos. Isso acabou. Nós hoje temos que fazer gente de banda larga e temos de fazer gente que esteja preparada, sobretudo, para adquirir novas competências quando entrar no mercado de trabalho. E aí nós depois também temos que nos preparar para dar essas novas competências, ou seja, a universidade tem que se preparar para receber de volta ex-alunos que procuram adquirir não um curso, mas novas competências. E nós temos que ser capazes de organizar a nossa formação no sentido de atrair os nossos públicos de volta à universidade, para eles virem novamente frequentar a universidade, já não com o objetivo de ter qualquer curso conferente de grau, nem nada que se pareça, mas vêm adquirir uma competência nova, uma técnica nova, vêm fazer uma especialização em alguma coisa, e esse é um público que nós temos que também acarinhar e explorar, porque é um serviço que estamos a prestar às pessoas e ao país, ao promover essa formação. E esse é um dos seus grandes desafios. Este é um desafio. Eu acho que este é um desafio que as universidades enfrentam um pouco em todo o mundo, não é? E que têm vindo a enfrentar de formas diversas, nomeadamente socorrendo-se das novas tecnologias que permitem que as pessoas adquiram novas formações sem precisarem de fisicamente estar dentro da universidade sequer. E esta é uma possibilidade que nós temos que explorar também muito, porque é fundamental. Estamos quase no fim, já quase passaram 50 minutos, como vê, isto passa a correr. 4 anos é um período curto, apesar de tudo, para se conseguir tantos desafios, conquistar tantos desafios. Vamos fazendo as coisas. A minha preocupação é fazermos as coisas de uma forma que seja participada, envolvendo as pessoas, de tal forma que todos sintam que estão a trabalhar num projeto no qual estão envolvidas e no qual participam. Eu prefiro que se façam as coisas mais lentamente, mas que as pessoas se sintam envolvidas e parte do projeto, do que vir com ideias novas que sejam impostas e que muitas vezes acabam por claudicar por falta de empenho depois dos intervenientes. De forma que eu tenho noção que 4 anos é um período curto, mas a universidade não vai acabar em 4 anos. Há de continuar cá e há de se continuar a adaptar às necessidades. É preciso prepará-la para isso. Acho que ela tem que estar preparada para se renovar nos seus objetivos estratégicos e se ir adaptando às novas realidades tecnológicas, etc., que vão surgindo, de forma a ser uma estrutura cada vez mais importante no nosso meio, que isso é fundamental. Hoje fala-se muito de descentralização. Sente ainda, mesmo nas universidades, um excesso de centralismo em Portugal? As universidades, de alguma maneira, gozam de alguma autonomia nesse aspecto. E, portanto, têm aí provavelmente uma situação muito diferente de outros setores de atividade. Embora, naturalmente, como veículos de interação com a sociedade, acabem por sofrer por tabela do centralismo existente noutros setores de atividade.
não é? Agora, claramente há decisões que nos afetam, que provavelmente não afetariam se fossem tomadas a um nível mais de proximidade por pessoas que estivessem a viver a realidade de uma maneira mais intensa. Isso claramente nós sentimos todos os dias, que muita da tal legislação e da burocracia que existe, se fossem decisões de pessoas que estão no terreno e que tivessem experiência de gerir o dia-a-dia, provavelmente nunca as tomariam. Isso nós sentimos, obviamente, isso. Mas eu penso que, ao nível da universidade propriamente dita, isso neste momento não é o principal entrave, seja o que for. Noutros setores, claramente é. Isso existe. Já havia declarações suas sobre o assunto, mas está mesmo convencido que o Infarmed vem para o Porto? Eu gostava muito que o Infarmed viesse para o Porto, não no modelo que foi divulgado, porque acho que há aqui razões de natureza e racionalidade económica que têm que ser levadas em linha de conta. Agora, é perfeitamente possível pensar num modelo em que os centros de decisão sejam colocados no Porto e toda a infraestrutura laboratorial que é importante e que existe já construída em Lisboa, existe que permaneça em Lisboa. Acho que essa é uma hipótese que deveria ser explorada e é essa a forma como eu sempre vi a transferência do Infarmed. Eu nunca vi a transferência do Infarmed como sendo a transferência da totalidade do Infarmed. Quer dizer, sempre olhei para isto como sendo uma transferência dos centros de decisão e não das outras partes do Infarmed. Eu acho que é possível, haja vontade política de o fazer, acho que é possível. E não só no Infarmed, acho que é preciso iniciar um movimento que, para além do Infarmed, envolva muitas outras estruturas. Claro. E isso é importante. Para terminar, uma última pergunta. No dia 27, quando tomar posse, qual é a primeira decisão que quer tomar no dia a seguir? Não faço ideia. Não faço ideia. Não, a primeira, obviamente que há um trabalho agora de interiorização dos dossiês que estão em cima da mesa e há todo um trabalho de passagem de testemunho, de projetos que estão em andamento, etc., que precisa de ser... Claro. Agora, claramente há uma coisa que provavelmente eu farei no dia 28, que é passear na reitoria e cumprimentar as pessoas que estão lá, que são funcionários fantásticos, que permitem manter a universidade em movimento e que eventualmente estão a precisar de algum carinho e de algum sinal de reconhecimento. E eu quero provavelmente dar esse sinal de reconhecimento, passando pelos vários serviços, de maneira a que eles percebam que vão ter um reitor que não quer ficar fechado dentro do gabinete, mas que quer conversar com eles e quer que a reitoria seja uma estrutura que se une em torno de um projeto e não de uma pessoa. Nesse mesmo dia deixa de ser diretor do ICBAS. É verdade. 14 anos ficam para trás. Vai ter saudades do ICBAS ou, enfim, está fechado um ciclo? Não, é evidente que está fechado um ciclo e não tenciono interferir na gestão de quem venha a seguir. Naturalmente que ao fim de 14 anos é impossível que aquilo não deixe ficar marcas e não deixe ficar saudades. Agora, como deixo lá ficar bons amigos, espero que eles de vez em quando continuem a convidar-me para ir lá dar umas aulas para matar a saudade. Vou convidar com toda a certeza. Dr. António Sousa Pereira, foi um gosto e uma honra. Muito Felicidades obrigado. Para este Muito desafio obrigado. Que é importante para si, mas sobretudo para a Universidade e para a cidade do Porto e para Muito a região obrigado. do Porto. A Universidade é de Sim, facto senhor. um motor inquestionável da sociedade e sobretudo da área metropolitana do Porto. Muitas felicidades, obrigado. Porto Muito Canal fica à obrigado. disposição também da Universidade e até uma próxima Até uma próxima. Acho Muito que os obrigado. telespectadores em casa ficaram bem esclarecidos do que é a Universidade do Porto e o que pode ser o futuro da Universidade do Porto com aquele que vai ser o novo reitor a partir do dia 27 de junho. Boa noite.